Olá, senhoras e senhores, começando mais um Três Cara aqui, aquele programa de recomendações culturais, de discussões de cultura nerd, aquele programa que já foi bom, mas assim, já perdeu mais ou menos. Será que já acabou a época do Três Cara? Será que não sobrevive ao hype? Será que a gente, né, era só uma modinha, era uma coisa passageira? Ou será que tem futuro? Não sei. A gente vai discutir essas e outras coisas aqui hoje. Mas por enquanto, eu peço para vocês aí já deixarem, antes de saber até do que eu vou falar, né? Mas deve estar escrito. Então, já deixarem aí seu like, se inscreverem no canal. O canal está crescendo muito devagarzinho, precisamos da ajuda de vocês para a gente chegar a mais gente. Aperta o sininho lá, que aí cada vez que tiver um novo vídeo aqui, você recebe. E a gente está tentando fazer um negócio legalzinho aqui. Eu sou o Rodrigo Teixeira, falo aqui de São Paulo e agora apresento meus amigos aí que estão espalhados pelo mundo. Eu sou Jefferson Sarmento, falo aqui de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, no meio do caminho entre São Paulo, capital, e Rio de Janeiro, capital. Não é bem meio do caminho, não, mas fica sendo. Mais ou menos. Eu sou Paulo Mansur, diretamente de Santo André, São Paulo, falando da Fortaleza da Solidão. Muito bem. Bom, hoje nosso assunto aqui é um assunto que a gente vinha comentando na semana e o assunto se esquentou, e aí a gente preferiu trazer para cá para concluir, né, chegar às nossas conclusões na frente de vocês, que é sempre mais divertido. É, Olha só, o Quanto Mania. Já começamos com o nosso campeão de bilheteria aqui, né? Que é Adão Negro. Alguma coisa já. A gente até voltar a falar, mas alguma coisa ruim não cheirava bem naquele momento. Filme com grande produção, alardeado com uma caralhada de tempo, feito com muita grana, com o carisma todo do The Rock em cima e ele colocando todo o peso do influência dele em Hollywood e naufragou. Não foi bem. Aí a gente pensou assim, é um problema da DC. A DC tá uma bosta mesmo, a DC precisa do James Gunn. Mas aí, eis que estreia Quantumania, estreando a nova fase da Marvel. Não foi tão mal quanto o Adão Negro, mas não foi nada bem para os padrões da Marvel. E aí tivemos essa semana Shazam estreando e é um desastre completo. Já tem treta do The Rock junto com o Zachary Levi, e aí os caras lavando roupa suja em público e uma bosta de. Eu não sei, não posso falar, não Tu vi o viu? filme. Mas, até por não ter visto, eu queria trazer a discussão aqui para vocês, meus amigos. O que você já? Nós estamos vivendo um esgotamento da fase dos super-heróis do cinema. A Marvel tem que ficar preocupada? Será que os números apontam para uma coisa ruim? O que vocês acham aí? Bom, eu acho que, cara, a falta de boas histórias é que é o problema. O problema não é exatamente super-heróis. O fato de você ter aí no currículo 60, sei lá, 70 filmes de super-heróis nos últimos 20 anos, sei lá quantos tem, pesa, pesa. Mas quando você tem uma história legal, que é bem contada, acredito que você vá no cinema, porque assim, você transforma a história do super-herói em mais uma história de você ir assistir no cinema. Eu não assisti Shazam porque assim, eu assisti o primeiro, e assim, é tão sessão da tarde que a vontade que eu tenho é de esperar aparecer no HBO da vida, É, e olhe lá. É, não fiquei com vontade de assistir. O próprio filme do The Rock eu tinha vontade de assistir, não por causa do personagem, não por ser um filme de super-herói, mas por causa do The Rock. Eu acho filmes legais do The Rock. Nem um filme ruim do The Rock é filme legal. E o Adão Negro nem isso foi. Assim, Quanto Mania eu achei legal, divertido e tal. Eu achei mais um filme. Mas eu acho que está na hora também da gente começar a voltar a ir para o cinema sem ter que ir assistir um filme de super-herói. Porque a gente passou um tempão indo assistir filme de super-herói e exato. esquecendo que existem outros filmes. E aí eu fui um dos caras que criticou a crítica do. Acho que foi do Scorsese, que disse: pô, só tem filme de super-herói e nem é tão legal, nem Não, é e ele tão está bom. falando que parecia mais uma atração de parque do Isso. que um filme. Ele não está exatamente Nesse, errado.
nesse momento, inclusive, está exatamente isso, uma atração de parque daquela que já esqueceram dela e Cara, ela está ali nem é só para isso. fazer dinheiro. Nem acho que é isso. Mas deixar o Calil falar primeiro, depois eu vou dar a minha conclusão. Então, mas eu vejo assim, eu acho que a própria fórmula se esgotou devido a que eles setaram muito alto, né? Quando a gente Uhum, teve, para mim, o final, o endgame, né, foi o ápice desse momento. uhum, Então, a gente mesmo está querendo ter de novo uma sensação que vai ser difícil repetir. Né? Foi Uhum. um arco que foi construído, teve todo um caminhar para chegar naquele momento. Então, eles tiveram que descer, né? Vamos dizer, vamos baixar a bola, que é um caminho natural, eu acho que teria que ser mesmo. Só que aí esbarra no que o Jefferson falou: as histórias estão muito capenga. Elas não estão conseguindo cativar e alinhavar para que a gente se importe, na verdade. E também a questão de vir um atrás do outro. Não dá tempo nem de você assimilar direito. Se você não viu esse, fala, não, beleza, daqui 3 meses vem outro, eu assisto e absorvo. Eu mesmo não tenho mais vontade hoje de falar assim, não, mas você foi no cinema ver? Não, eu vou esperar, por exemplo, os da Marvel, eu vou esperar sair no Disney e pronto, entendeu? Isso é ruim, né? Aquela sensação que eu tive quando eu vi o Endgame, jamais vou ter em casa, né? Jamais. Eu vi com aquela Na galera, verdade, eu olha só, já disse isso, né? na verdade o problema, assim, para mim, é uma conjunção, porque tudo isso que vocês falaram tem muito a ver. Tem a pandemia também, que colocou todo mundo para dentro, e tem uma overdose. A Marvel fludou o ambiente de super-heróis, inclusive na televisão. E alguns casos com boa qualidade. Você assistia em casa e era um filme de super-herói. Não tão bons quanto os melhores, mas tão bons quanto os piores. Então, uma série da Marvel é tão bom quanto os piores filmes da Marvel, é tão bom quanto o Homem-Formiga 1 ou 2. O que acontece é o quê? Quando você formulariza o bagulho, transforma numa fórmula, o que acontece? Lembra do Roger Corman? Fazia aqueles filmes barato? Eu achava maravilhoso uma pérola, que ele falava assim: eu faço Carnossauro e dou um jeito de soltar Carnossauro antes de Jurassic Park. Aí, o interesse de Jurassic Park passa uma grana, porque não custou nada, né? Custou uma mariola. Aí ele faz uma grana. Aí ele solta Carnossauro 2, ele já sabe que não vai fazer. Mas aí ele tem menos, mas assim, ó, o custo dele tá aqui. O primeiro fez isso, o segundo fez isso, o terceiro fez isso, ele fala, agora eu paro. E a Marvel, ela tem filmes que nunca são muito baratos. Então, assim, a Marvel não faz mais filme de 80 milhões de dólares. Os filmes dela são sempre de 150 milhões de dólares. Isso. Mas são filminhos. Bom, o filme do Homem-Formiga, o 1 e o 2 são filminhos, né? uhum. Então, assim, o que eu acho que quebra isso que você está falando, Calil? Que nem sempre você está indo lá atrás de mais uma peça do quebra-cabeça, que é essa fórmula da Marvel. Vem cá, porque o filme não interessa. O que interessa é que eu vou pôr mais uma pecinha aqui, ó, Pois nas é. pós-créditos, eu vou pôr mais uma pecinha. Aí você fica lá o tempo todo tentando pescar referências de história em quadrinho para provar para todo mundo que você é um cara pampa, você é um cara foda, você manja de referência. E aí movimenta os nerds da internet para ficar falando essas coisas. E depois, pim, te dei um docinho aí. Pra você assistir minha historinha, eu te dou um docinho aí, que é para você continuar vendo o próximo filme. Fico lá, se eu ponho que nem, sabe, Miss Marvel. Ah, você é uma mutante, mas eu só vou fazer a porra do filme do X-Men daqui a 5 anos. Então, não foi assim. Se você olhar bem, Homem de Ferro era um filme pequeno, mas muito Sim, bem contado. Todo mundo Uhum. saiu de casa para assistir o Batman novo. Porque claro. tinha uma vontade de você sair de casa e assistir. Mesmo todo mundo sabendo que não ia ter Super-Homem, não ia ter continuação com Liga da Justiça, todo mundo sabendo que era um filme isolado, mas as pessoas não estavam preocupadas pelo fato de ser um filme de herói. Foram ver porque o filme gera interesse. Agora, Shazam, cara, o um já era um filminho. O 2 você fala, mano. O Batman tinha um frescor, né? Você tinha uma curiosidade, tinha um frescor no sentido de querer entender que todo mundo sabia, era depois de Coringa, todo mundo sabia que não ia ser uma formulazinha. Então esse frescor eu Uhum. acho que é válido. Mas só fazendo justiça aqui, né, assim, nesse sentido de timeline, nem todos os filmes da Marvel até Endgame eram bons. Não Não, era. Por exemplo, acho o Homem de Ferro 3 muito ruim, por exemplo. eu Assim, gosto. aquela coisa Homem de Ferro arrastada. 3, inclusive, o Rodrigo nunca me cobrou isso, mas eu assisti primeiro que o Rodrigo, e ele perguntou para mim se era bom, e eu falei, porra, maneiraço, você vai adorar o Mandarim.
Ele nunca reclamou comigo, cara. Cara, mas é porque eu gosto. Eu gosto. É do Shane Black. A brincadeira do Mandarim não é o que me incomoda. Eu acho assim, Não, talvez no é de final, sacanagem. megalomaníaco, aquela coisa toda. Mas Uhum, não é o caso. Eu quero dizer o seguinte: ela não vinha numa constante, ela oscilava. Sim. Quando uhum. ela amarrou tudo, deu uma sensação para gente que tudo fazia sentido. Mas só Entendeu? que Isso. era só Marvel e era 2 filmes Sim. por ano. Se Não, você era só a Marvel. perdesse, é. Então, mas aí a DC quis brincar nesse parquinho. Ela falou, pô, vou entrar nisso aí. Só que ela já entrou toda capenga, a gente já conversou sobre isso. Vamos ver o que o futuro reserva. Então, também tem essa questão para o Shazam. É complicado, porque todo mundo que vai ver o filme sabe que, aliás, um pouco antenada, a pessoa que tiver um pouco antenada, ela sabe que talvez tudo isso aí vai se perder. Né? Que não necessariamente o que ela está assistindo vai ter uma Vai ter continuidade. uma Isso continuidade, talvez né? pode somar, pode somar. E muito próximo mesmo com o do Adão Negro. Então fica essa questão, mas isso continua do Adão? Tem a ver? Os caras não se cruzam, né? Então ficou tudo meio desconectado. Não, e tem uma Enquanto treta, o né? outro está amarrando tudo, ela está solta demais a DC. Então também cria isso até no próprio público. O cara fala: quer saber, bicho, eu não estou entendendo mais nada. Então precisa realmente ter um reboot no universo DC para fazer um pouco sentido as coisas. É, e não só um reboot, como eu acho que precisa. A Marvel teve uma opção pela homogeneização. Sim. E aí tudo fica muito parecido da Marvel. Tudo fica com a mesma estética, que fez muito sentido. Mas olhando, por exemplo, o Batman agora, eu falo assim, cara, era uma novidade. O filme é tão Isso. escuro que quase você tem que entrar no cinema e pedir para acender a luz para você conseguir ver o que está acontecendo na tela. Mas é diferente, né, cara? Você tinha o Nirvana tocando no trailer, te avisando que, olha, isso aqui não é o seu super-herói padrão, não. Entendeu? Você tinha um clima diferente. Mesma coisa que eu acho que a DC vai fazer agora, precisa. Por exemplo, ó, vou te falar. Eu acho que é bem difícil o Guardiões da Galáxia 3 ir mal. Porque as pessoas já associam o nome do E a pegada. James Gunn a uma coisa diferenciada. Então, assim, quando você espera o bagulho, o trailer, não sei se vocês viram, é diferenciado. É um trailer que você olha e fala, meu, isso aqui é um outro grau. Então, assim, Sim. essa opção, se eu fosse a Marvel, se eu fosse diretor, mandou até a mulher embora, né? Isso gerou demissões Isso. da Marvel também lá, uma das diretoras mais antigas, perdeu o cargo, justamente ela estava cuidando de efeitos especiais. Se eu Exatamente. fosse a Marvel, eu falaria assim, ó, para as máquinas, Vamos repensar. vamos limar 3 filmes, não dá para voltar para 2, mas tinha que ser 3 filmes por ano, muito bem pensado, e ó, começa a filmar o Quarteto Fantástico e depois X-Men rápido, porque é isso que o povo quer ver. O povo quer ver. Eles entraram numa de, vamos fazer porque essa é uma decisão puramente econômica. É assim, ó, já que eu tenho um monte de franquia boa aqui, vou guardar elas porque a carrocinha tá andando. Para que eu Vamos vou segurar. gastar meu cartucho com o X-Men se eu posso fazer Guardiões da Galáxia, Thunderbolts, Isso. Capitão Vamos segurar. América do outro cara, sabe essas coisas? Eu Thunderbolts é vou um filme pegando que essa não. vaca. E na hora É que um eu filme que precisar. provavelmente eu não vou assistir. O Vai ter, quê? por exemplo, as Marvels aí no Thunderbolts. final do ano, né? Cara, eu acho que o Thunderbolts Outra vai ser pessoa bom, até hein? vou. Thunderbolts vai Mas ser bom. Thunderbolts não tenho vontade nenhuma de sair de casa para ir assistir um filme. Cara, não dá. O, o Guardião eu acho que vai ter público porque tem essa cara de despedida também. Então, Uhum. Uhum. fecha-se um ciclo, a galera gosta disso, quer dizer, o encerramento, vamos ver o que vai acontecer e tudo mais. Mas, assim, eles vêm o universo Marvel vem realmente não entregando, né? É o Thor, Bem, entendeu? Então já vem, a coisa vem acontecendo. A gente foi dando esperança, a gente foi tendo esperança. A gente foi tendo esperança. Quando chegou mais ou menos agora, é um ponto que você está meio desiludido. Você já deu A fase muita crédito. 4, tem filmes legais a fase 4, né? A fase legal, eu gosto de Shang-Chi, gosto bastante de Shang-Chi. É bem legal. Eu não detesto tanto os da Chloe Zhao lá, como é que é o nome? Os Eternos. Os Gosto, Eternos. eu gosto. Não detesto quantas pessoas detestam, assim, acho um Não, filme eu gosto, bonito, inclusive. Os Eternos eu acho um filme divertido, mas chega no terço final eu canso. Tanto que é um filme que eu não quero assistir de novo, porque eu falo assim, cara, vai chegar no final, vai chegando perto do final, depois da metade do filme eu tô cansado de assistir aquele filme. ponto alto da Marvel foi justamente o Homem-Aranha. Então, a gente Uhum. que foi apoteótico, foi um negócio que ainda, eu vou ser sincero com vocês, eu não acho o Homem-Aranha 3
o ápice da maravilha, como o pessoal acha, mas eu acho um negócio diferente, porque eles conseguiram fazer o encontro dos três aranha, a gente ficou lá babando o ovo neles, que foi um momento emocionante, teve aquele momento escudo do Capitão América, né? Capitão América Sim. com o Mjolnir na mão, que foi Uhum. quando os três estão junto na tela. Então, parece que parece que a Marvel construiu a fase 4 inteira para falar assim, vamos empurrando a carrocinha até chegar na Aranha. E eu gosto também de Doutor Estranho. Eu gosto do Doutor Estranho. Ó, Gosto o da mão do 2. Raimi ali, Legal. apesar de ser bem levinha, mas eu gosto, acho divertido, bacana, mas é só. Na verdade, não dá para você falar que não tem nenhum filme excelente, porque o Homem-Aranha é excelente. É E verdade. o Doutor Estranho tá ali mais abaixo, mas tá ali. É, Agora o resto, cara, o Mas, resto é por exemplo, filminho. O resto é filminho. Gosto do Shang-Chi, mas é filminho, cara. É sessão da tarde. isso. o Shang-Chi, na verdade, é o Homem-Formiga da segunda fase. Exatamente. Exatamente. E Tá assim, ótimo. e a Marvel cometeu um negócio que ela não cometia antes. Antes, cada peça que ela colocava no quebra-cabeça passava a fazer parte do jogo, né? Uhum. Então, Homem-Formiga aparecia, depois ele aparecia no outro negócio, depois ele aparecia no Civil War, depois ele ia ganhando o campo. O Homem-Aranha aparecia no Civil War, depois já saiu um filme do Homem-Aranha, depois ele já entrava em Vingadores no seu... ele fazia parte. Agora não. Shang-Chi apareceu, sumiu o Shang-Chi. Apareceu os Exatamente. Eternos, sumiu os Eternos. Apareceu o Homem-Aranha, os dois Homem-Aranha, sumiu os dois Homem-Aranha. Assim, ela foi colocando peça e tirando do Então, mesmo tempo. fica desconectado. Aquilo que uma vez eu já fiz esse exemplo, que antes você ia montando e vendo a imagem do quebra-cabeça, e agora Isso. você não tem a caixa. Não. Você tem as peças, mas você não tem a imagem. Você não sabe aonde cada coisa vai entrar. O ápice, Entendeu? o ápice da E, fase 4 é justamente o Homem-Aranha, que não tem nada muito a ver. Por exemplo, na fase 4 toda, eles construíram um conceito de multiverso. Exato. Construíram com WandaVision, construíram com Loki, construíram começaram a colocar, e aí eles falaram assim, só que o nosso conceito de multiverso é lá para as outras fases, porque nesse aqui nós não vamos usar não, e cada multiverso é um e não tem nada a ver um com o outro, então ficou complicado, assim, para mim. Os ápices não... Pô, a fase um terminou com Vingadores, Isso. né? Ainda tem o Arif para colocar mais tempero nisso. Exatamente. Calil, só para comentar com a sua caixa de quebra-cabeça aí, ainda tem a falta de uma imagem e essa bagunça toda me dá a sensação de que, na verdade, são várias caixas, é um multiverso de caixas sem a imagem que você olha e fala assim, essa peça é daqui? Eu acho que isso tudo vai acontecer. É exatamente isso. É que a gente está, talvez, ou angustiado, querendo ver essa imagem logo, ou eles que estão, como o Rodrigo fala, querendo ganhar dinheiro nessa questão de vamos enrolando eles aqui e vamos colocar mais um filminho. Porque talvez já poderia ter alinhavado e a gente visto um pouco um deslumbre, uma penumbra dessa imagem. Entendeu? Eu acho que tem um lado assim de que foi tão alto com o Endgame que não dava para ir mais alto. Então eles voltaram com a bola lá no chão e vamos Isso. ficar e vamos voltar. Ok. Só Mas que aí tá ok. O problema é que você, para fazer os filminhos, você tem que ter um filminho com uma história legal, com uma história coesa, com uma história então, que e sabe não qual é o tem. problema, gente? Para mim é o efeito Avatar. O efeito Avatar é assim, e o efeito Avatar é o contrário do que a Marvel está fazendo. O que acontece a Marvel joga todas as fichas dela na semana de lançamento. Se o filme não fizer 120 milhões de dólares na semana de lançamento, fudeu. Flopou. Exato. Por quê? Porque todo mundo vai, aí você vira e fala, e aí? Aí você fala assim, e aí não rola. Avatar é o contrário. Avatar é assim, aconteceu no primeiro e aconteceu no segundo. Você Sim. vai, a pessoa fala, e aí? Você fala, puta que pariu, mano, você tem que ver essa porra no cinema. Aí na segunda semana lota mais. Top Aí Gun. o cara começa a voltar. Top Gun. Top Gun você ia e as pessoas te perguntavam, e aí? Fala, meu, vai ver essa porra no cinema, porque não vai ter graça dessa merda. Agora, a Marvel não. A Marvel usou assim, a gente faz um hype, a gente gera um buchicho nas Comic Con da vida, solta fotinha, solta imagem de gravação, solta boato de que o Mephisto vai aparecer, e aí, na hora H não aparece e eles falam, pegadinha do Kevin Quem é? Feige. Quem é? É no próximo, não é agora. Você achou que era agora? Glu Glu, é o próximo. E foram levando isso. Né? Eu vou fazer uma provocação aqui,
conexão talvez muito díspare, mas talvez faça sentido. É porque o nosso fio condutor se já está, vamos dizer, exaurida a fórmula, né? Filme de herói, filme de herói, filme de herói. Vamos pensar o seguinte: esses filmes da Marvel também podem funcionar como porta de entrada. Então, ou seja, tem muita gente, uma molecada que não assistiu, pode não parecer, mas que nem a gente citou agora, Homem de Ferro, já tem um bom tempo, certo? Sim. Então, uma geração inteira não viu a primeira formação, até acho que os Vingadores 1, no cinema. Eles não eram nem vivos. Né? Então, essa é uma porta de entrada, ou seja, esses filmes agora. Só que eu não vejo que eles vão cativar um público da maneira que aqueles filmes cativaram, até pela questão dos próprios heróis. Na outra ponta dessa história, eu vou colocar o The Boys. Então, você tem, por exemplo, uma série de televisão que é de herói, com um nível lá em cima e um assunto completamente atual e sério, ao mesmo tempo bizarro, assim, né? Então, ele é sério, anárquico, ele é sério no que ele está falando, mas da maneira completamente esdrúxula e totalmente anárquica. Então, ou seja, são dois pontos. Um ponto de entrada, talvez, para uma nova geração, e eu, por exemplo, falo assim, não saturou herói. Por quê? Porque eu vou lá e assisto The Boys. Então, eu fico tranquilo. A Marvel pode aprontar o que ela quiser. Enquanto tiver The Boys no ritmo que ele está, eu fico tranquilo. Então, eu não consigo falar assim, não, saturou a fórmula. Porque, tudo bem, não é um filme, mas é quadrinho e é herói. Então, assim, a fórmula está lá, o herói está lá. Eu também acho. Eu acho que definitivamente não tem espaço. Não tem espaço mais para 4 filmes de herói por ano. E 4 filmes de herói mal ajambrado. Agora, lança Quarteto Fantástico para ver se não vai lotar. Sim. Mas bem feito, né? Bem feito. Né? Então, porque, na verdade, seria a quarta tentativa. Quarta tentativa. Mas é da Marvel, né? Então agora eu até boto mais fé de que vão cuidar com uma qualidade maior, né? Carinho. Com carinho. Então, assim, lança X-Men para você ver se não lota. Entendeu? Não é à toa que tem um cara que não é burro nesse mundo, é o Ryan Reynolds. E não é à toa, cara, que ele meteu o Hugh Jackman nessa porra. Vai ganhar dinheiro até... Não é. As pessoas vão lá ver o Hugh Jackman, cara. Hugh Jackman tá comendo 20 frangos por dia, ele vai ficar grandão de novo pro Wolverine. Até porque o tipo de filme que ele faz... Ele tá crescendo absurdamente, cara. Eu achei que não era possível. Ele tá maior do que quando ele era, eu acho, o Wolverine no começo, cara. Tá muito grande. Até porque o tipo de filme que o Ryan Reynolds vai fazer, o tipo de personagem dele, é o tipo de personagem de The Boys. Só que ele não vai conseguir chegar no nível de The Boys, e ele falou assim, isso eu não consigo fazer e nem posso. Não tem nem jeito. Nem é. Então, eu vou chamar o Jackman para poder participar do filme. Porque eu acho que são coisas distintas. Quando eu trouxe o The Boys, é só para mostrar que se a gente está incomodado, a gente pode se acalentar ali. E, ao mesmo tempo, essa porta de entrada, a gente não pode esquecer, porque tem um público que tem que ser renovado. Mas a minha pergunta é, será que esse público está sendo renovado? A molecada está sendo cativada? Sabe por onde, Calil? Eu pego por onde? Nosso eterno retorno, que é até um bom momento para a gente finalizar. Né? A gente tem uma última discussão aqui para finalizar. Que é assim, Star Wars. Quando Star Wars foi comprado pela Disney, a grande pergunta era assim, será que o excesso, a mão da Disney e a vontade de ganhar dinheiro muito rápido não vai fuder isso aqui? A resposta ficou óbvia agora, né? Sim, fudeu. Então, fudeu, mas eles estão agora meio que conseguindo dosar. Sim, entendeu? Por quê? Porque eles mudaram o foco. Isso. Não dá mais para ordenhar aquilo que estava inordenhável. Então agora é Mandalorian. Star Wars hoje é Mandalorian e Andor. E eles estão fazendo, sem que a gente perceba, uma transição muito bem feita de Luke, Leia e Han Solo, que era Star Wars, e que continuou sendo Star Wars, mesmo na primeira no 1, 2, 3. Você ia assistir, mas você queria saber quais eram as relações daqueles personagens, com o Luke, com a Leia, com o Darth Vader. E aí, agora você não assiste Mandalorian procurando isso. Você não assiste Andor procurando isso. Eles mudaram o foco e colocaram... Eu não estou vendo nenhum filme em andamento. Eles tiraram o foco do cinema, trouxeram para a televisão, e Star Wars hoje é um produto de televisão. Não tem, que eu saiba, nenhum filme em produção no momento. Sim. Nos próximos 2 anos, eles tiraram o pé e falaram, nos próximos 2 anos, nem o Kevin Feige, porque o Kevin Feige estava responsável por fazer uma trilogia. Não tem mais.
Então, assim, os caras pegaram e falaram, ó, Depois da quarta fase, é, vamos diminuir. vamos Mas diminuir. você concorda que também a Disney, aí é uma outra questão, que isso é interessante para a gente alinhavar a nossa conversa, fazendo um paralelo. Tudo bem que não é herói, mas a Disney, em relação a Star Wars, ela ficou com medo dos fãs. Ela sentiu o peso da mão do fã lá, o Nerdola, que reclamou do 8 demais e ela quis voltar e mexer, e ela sentiu, né? Sentiu o Galvão. A Marvel, nesse aspecto, ela está seguindo a atuada dela. Eu não percebo ela ficar muito incomodada com se o fã gostou ou não. Vocês percebem isso também? Ou seja, ela Perceba, está fazendo. Não, ela, Tá então, fazendo. ela depende. Por quê? Tudo bem que vocês não estão vendo isso na questão dos roteiros, porque eles são muito pré-programados. Porém, está tendo demissão aí. E isso não é à Não, toa. tudo bem, não, está tendo a demissão, mas eu digo, não está influenciando, pelo menos no ponto de vista de quem está assistindo, na história. Enquanto que o episódio sim. 9 foi totalmente mutilado ou alterado porque o fã reclamou do 8. Então O que vamos o pensar Calil está que dizendo, vamos pensar, o pessoal reclamou de Thor, certo? sim, Não teve a mas aceitação que teria. Ela foi lá e fez o quanto mania dela. Ela poderia ter revisto. Talvez agora ela vá fazer isso, mas até Exato, então porque ela estava em andamento já, ela né? estava peitando uma briga. Isso eu acho É. até corajoso, entendeu? Por exemplo, eu não acho que Solo deveria ter terminado. Era um arco de 3 filmes. Lança os filmes. Não foi bem o primeiro, já abortou tudo. Isso eu acho, da parte da Disney em relação a Star Wars, covarde, entendeu? Mas eu acho, Calil, que existe uma diferença entre o fã de Star Wars e a reação dele e o fã da Da, Marvel no cinema. o Não Marvete, existe. safado, ele não é tão maluco xiita que nem Na o coisa. verdade, não. O fã de quadrinho, ele já está acostumado com interpretações diferentes de um mesmo personagem, mudança de origens e tal, porque isso aconteceu dezenas de vezes com todos os personagens. Então você pega e faz uma interpretação Faz sentido. diferente no cinema, não tem problema. Agora, Star Wars, não. Só existe aquele material do cinema que é cânone. Exatamente. Ah, tem livros, tem não sei o quê, história em quadrinhos, que os próprios fãs falam, não, isso aqui não é cânone, eu não levo em consideração. Mas quando você faz um filme, aí não. Aí você está mexendo com uma coisa séria. Eu Aí acho, dá Isso que você inclusive, está que. falando é legal porque é muito mais amarrado, né? A história estaria muito mais fechada, E enquanto que no outra, universo Marvel ela está eu acho, aberta. inclusive, que a solução, para a gente finalizar aqui, é fazer a versão do Snyder de Guerra nas Estrelas. Vai ser em inteira preto e passada à branco e noite, quadradinho. inteira passada na chuva. Vai ter 3 horas, os X-Wing tudo em câmera lenta, na chuva. A gente vai descobrir que tem chuva no espaço e tem raio no espaço. E aí depois ele solta mais uma versão com 4 horas e Agora, com o Luke Skywalker de bigode. E aí depois mais uma preta e renderizado. branca, formato 3x4. Eu acho que essa é a solução para Star Wars, concorda? Não, é isso aí. É o que a gente queria Eu ver. não sei nem o que dizer. Eu não tenho figurinha para isso. Bom, os caras aqui não sabem o que dizer, mas o que é? Nós chegamos à conclusão de que não, né? Assim, nós estamos. Não. Não esgotou Eu para nada, mim, mas precisa tomar cuidado, né? Acender uma não, luz É. amarela, assim, né? o que cansou, eu diria que foi a fórmula, e não o cinema de herói. Também Para acho. minha opinião. Acho que para mim o que cansou, para mim especificamente, é a falta de boas histórias nos filmes. Tá? Mas isso acontece em qualquer tipo de filme, não é prerrogativo dos filmes de super-herói. História de terror é cansativo. Isso. Cara, qualquer filme vai ter problema se não tiver uma boa história e ela não for bem contada. Não adianta ser uma história ruim, bem contada, não adianta ser uma história boa, mal contada, tem que casar as duas coisas. E eu não estou falando nem de fiapo de história, porque às vezes você pega um fiapo de história, Top Gun 2 está aí para dizer isso, que é um fiapo de história extremamente bem contada Bem e bem contado. montada. E outra, e Então, o feito fiapo não para é o ser problema, é a visto. história ser ruim que é o problema. E isso, outra coisa, feito para ser visto no cinema. Sim. Feito com os mínimos detalhes para que Evento, né? você aprecie dentro de uma sala de cinema. Essas Evento. coisas fazem diferença. Por mais que tenha efeitos especiais muito bonitos, e Quantum Mania tem, apesar de ter um ou outro chroma key ali que foi filmado no Projac, que eu percebi, Eu não sei. tem mesmo. Mas mesmo Eu assim, acho que foi apesar de filmado lá nos bonito, estúdios da Record, o que filmou aquele novela Mutantes. Os Mutantes. Ó, apesar de ser muito bem feito toda a parte visual,
As séries hoje em dia também são. Se você pega Game of Thrones, se você pega Rings of Power, são coisas extremamente bem feitas. Então, extremamente bem feito não é mais o divisor de água para a pessoa ir ver no cinema. O que é emoções altas, visuais que Sim, serão feitos para uma tela grande, um diretor e uma equipe focado, e não vai ser mandando esse filme para 20 empresas de efeitos sim, especiais picado. diferentes, picado ao redor do mundo para estrear no mesmo dia, que isso vai ser. A gente tem que voltar um pouco ao peso do diretor. É o cara que vai sentar na mesa de edição, vai editar o filme, vai sentar junto com a equipe de efeito especial, vai mandar de volta, vai fazer um trabalho Sim, autoral. Porque esse negócio de produtização muito forte, aí eu acho que tanto vai cansar que pode foder até os filmes muito bons. exatamente. E uma coisa que eu deixaria como uma dica aí, né, se eu der a minha humildade, é que assim, chega de filme de origem. É assim, começa, mesmo que um personagem não é conhecido do grande público, começa a história, no meio do caminho faz um pequeno flashback, Escaneia o QR qualquer Code. coisa. Oi? Escaneia o QR Code e fique sabendo da origem desse herói. Sei Agora lá, vai. pode ser. Você está Pô, entendendo? mas Tem eu acho herói, que Quarteto Fantástico deveria ser uma história de origem, Ah, cara. mas precisa. não a origem clássica, eu acho. Você pode Não, o que começar seja. uma coisa acontecendo, você é posto lá dentro. Vamos de novo fazer o paralelo com Star Wars. Quando você foi ver a primeira vez Star Wars, ninguém sabia nada. Então depois a coisa acontece. Quer dizer, não, a fórmula que eu digo é essa. Alguém que não sei o que, acontece alguma coisa, aí depois, sabe, aí no final, no terceiro ato, o cara que era o aliado se torna o inimigo. Puta que pariu. Ninguém Entendeu? aguenta mais. Isso aí já deu, já É. deu. Então, para mim, é assim: começa a história, você se impacta ali, de repente você começa a se importar com alguém, e aí sim você. Ah, então é assim que ele recebeu esse E aí no negócio? Ah, que legal. 2, e aí Entendi. no 2 o cara que é o aliado, o cara que é o inimigo, se torna o aliado no final, porque depois de Exterminador do Futuro 2 isso também já é o padrão. Então, Primeiro Não, o mas cara que eu é o acho, aliado se inclusive, torna que inimigo, no 2 ele volta e se torna um aliado. no 2 tem que ter uma revanche. E no 3 ah, É, no é. trem. o inimigo se torna o amigo, ajuda a treinar o protagonista para poder combater um O terceiro. filho, Ele o filho, morre nos braços do herói, dizendo: Isso, eu fui bonzinho. Foi, meu isso, amigo. Pode é morrer isso em aí. paz. e vem o slogan: o inimigo agora é outro. É isso aí. Meus Quase amigos, que eu vocês cuspi, é. concordam com isso? Discordam disso? Querem colocar, meter o bedelho na conversa? Deixem aqui suas contribuições, manda seus comentários, discordem, xinguem a gente, não tem problema. Estamos aqui para isso mesmo. E até o próximo Três Cara. É isso aí. Abraço.